Fala galera, eu sou André Oliveira, mais conhecido como Firon. Nos siga aí nas redes sociais, nos agentes cristãos no Instagram e nos agentes escolares no YouTube. Não deixe de clicar e curtir os nossos vídeos. Estamos nos aperfeiçoando no processo. Hoje eu vou falar de um filme muito badalado aí na internet discutido, que é o Poço. E aí eu queria falar um pouquinho da sinopse dele, né? Trata-se de uma prisão vertical em que há diversos níveis e somente 2 prisioneiros por andar. E a quantidade de comida que chega através de um banquete para cada nível depende sempre do nível superior. Se o nível superior comer todo aquele banquete, os que estão abaixo em níveis inferiores tendem a comer as sobras ou nada, se todos concluírem ou conseguirem comer tudo aquilo. Então eles têm um tempo para comer e de uma forma desesperada, e conforme vocês veem na imagem, eles comem aquilo antes que o tempo cesse e a mesa, esse banquete, desça para o próximo nível. Ou seja, quanto mais superior em nível você estiver, mais alimento você terá acesso. Isso reflete uma prática social no nosso mundo injusto que o filme quis refletir por meio dessa metáfora, por meio dessa comparação. E aí o versículo que eu deixo para vocês hoje, analisando esse filme, é Mateus 19:14, que diz o seguinte: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Ou seja, como Jesus trata nas bem-aventuranças os puros de coração. É esses que verão a Deus e é esses quem terão acesso ao reino dos céus. E o filme faz uma clara comparação, uma clara metáfora, perdoe-me o spoiler, por meio de uma criança que será, por fim, a principal, a protagonista que levará a salvação dessa instituição, desse sistema cruel. Como Jesus mesmo falou, o reino dos céus pertence às crianças pelo coração que elas têm. Portanto, se você não buscar esse coração puro de uma criança, como uma criança, você jamais verá a Deus e jamais terá acesso ao reino dos céus. E aí é interessante discutir nesse filme uma comparação que nós fazemos aí com o livro O Processo, do Franz Kafka, um livro surrealista, que trata a história de Joseph K., que ele é processado num dia qualquer, de uma forma incompreensível, por um crime que ele nem sabe que ele havia cometido. Não há, inclusive, a especificação de tal crime. Ele sofre essa perseguição, ele sofre ele é pego de surpresa no seu trabalho, com policiais na sua cola, no seu encalço, e ele não sabe o motivo disso tudo. Muitas vezes e o filme retrata isso, fazendo uma ponte com o filme, muitas vezes muitos dos personagens retratados nesse filme O Poço, eles aparecem nessa prisão vertical e eles não sabem explicar o motivo por que estão lá. Alguns dizem que por escolha, mas outros sequer se lembram o que estão fazendo naquele lugar e por que estão presos. Muitas vezes na vida nós ficamos assim, preso ao sistema, preso ao pecado, preso às regras sociais, preso à minha geração, aos hábitos culturais, e muitas vezes eu nem sei como eu fui parar nisso, como estou preso nisso e como farei para sair disso, né? É uma das coisas interessantes que o filme retrata. E algumas frases que esse filme deixa. O fundo do poço te ensina lições que o topo da montanha jamais vai te ensinar. Não estou incentivando as pessoas a viverem no poço ou no fundo dele, né? Mas através do sofrimento, como essa crise do Covid-19 que vivemos, desse confinamento compulsório e obrigatório, que nós passamos a ter acesso a Deus, nós passamos a enxergar coisas que são importantes, que no dia a dia, na correria, quando estamos na prosperidade, muitas vezes não percebemos. É impressionante o número de pessoas que se aproximam de Deus por meio da dor. A Páscoa cristã desse ano, em virtude da crise, foi a que teve maior audiência na internet da história. Né? Foram bilhões de pessoas conectadas no verdadeiro sentido da Páscoa, que é o sacrifício provocado por esse sofrimento através dessa virulência. Né? Uma outra frase interessante: as mudanças nunca acontecem de uma forma espontânea, é o que o personagem de o filme fala, né? O principal, inclusive, o Goring. Não há mudança se você não tomar atitude. Não adianta você querer esperar. Essa frase muito conhecida na internet, do Einstein,
É resultados diferentes com as mesmas práticas. Se você não tomar iniciativa, nada vai acontecer, nada vai mudar. Você precisa de uma atitude nova em relação às atitudes, né? Uma outra frase interessante: se todos comessem apenas o que precisam, a comida chegaria ao nível mais baixo. A gente consome, e essa crise está nos levando a pensar isso, porque ela vem acompanhada de uma crise econômica, o quanto nós devemos valorizar aquilo que temos e pensar no outro. O excesso foi o que aconteceu em alguns mercados, quando a crise apontava, despontava para a sociedade, muitos sequer pensaram no outro, começaram a estocar comida, estocar álcool em gel de forma desnecessária. E o filme reflete muito isso, essa disputa por comida, que é o centro aí dessa discussão no filme. E aí uma outra frase: o que vamos comer? É óbvio, as sobras do pessoal lá de cima. E muitas vezes é isso que acontece socialmente. A maior parte dos recursos, das riquezas, acaba não chegando às camadas mais pobres da sociedade. E é interessante pensar no poço, biblicamente falando, nos dois sentidos. Como local de sofrimento, aí tem um trecho de Jeremias que é lançado ao poço, o próprio José que é lançado ao poço pelos irmãos, um local de reflexão também, mas um local de dor, de sofrimento, de abandono, e também um local de prosperidade. Você lê no Gênesis, e ainda mais personagens, né, os patriarcas, né, e no Novo Testamento também, que estavam num contexto de deserto, de falta e carência de água, o poço como um local de recursos, sobretudo água, recursos naturais, né, visando aí atender o povo. Então, quem conseguia cavar poços se tornava rico na época, como Abraão se tornou e seus descendentes, né? A ideia de entulhar poços, não só a ideia de entulhar recursos, tirar a riqueza do outro, nós podemos fazer uma comparação quando isso acontece com os nossos sonhos que são entulhados, né? Isso também é interessante. Mas pensar no poço, biblicamente falando, como uma forma de impulsão, como uma forma de você se renovar, sair desse local de sofrimento e tornar esse local um local de prosperidade. Seria uma forma aí também interessante de você pensar e olhar o sofrimento como esse Covid-19 provocou na humanidade, e para muitas pessoas que estão perdendo seus recursos econômicos e até a sua saúde, como uma forma de impulsão, de transformação. A partir do poço, eu cheguei até o fundo do poço, não quero voltar mais para esse lugar. Há uma cena assim no filme, eles chegam até o fundo do poço, no último andar, e a sensação que dá, eles sofrem muito para chegar até lá, que eles não querem mais voltar jamais para aquele lugar, e conseguem se libertar aí ao final do filme, tá? Perdoe-me pelo spoiler, mas visando aí trazer uma palavra de conforto. Então, não deixem de ver o filme O Poço, não recomendo para todas as idades, não recomendo assistir esse filme comendo, como eu fiz, que dá um embrulho no estômago, porque as pessoas estão disputando comida, mas vocês podem ver esse filme, é interessante pensar, porque ele faz muitas citações bíblicas, e se você for menor de idade, recomendo você assistir com os seus pais. Obrigado por me ouvirem até aqui, fiquem com Deus e até mais. Nos siga nas redes sociais, Agentes Cristãos no Instagram e Agentes Escolares no YouTube. Dá teu clique lá para a gente ir crescendo. Estamos começando o canal agora e aprendendo no processo. Fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau.